Perfeito. Tá bom? Isso. Assim, o objetivo do seminário, pelo que eu entendi, a gente alinhou com a Joyce, hoje a gente tem um bom diagnóstico do que está acontecendo no Cerrado, né? A TNC, a Solidariedade, a Biov, até em nível de fazenda, né? Onde vai estar expandindo, onde que realmente está a pressão sobre o desmatamento. Só que a gente está no escuro ainda, Arnaldo, para ser bem sincero, na solução de como evitar isso, né? Tem várias formas, mas são todas complexas, né? Então, pagamentos por serviços ambientais, você mesmo é cético e com razão, teve pouco engajamento, você tinha razão naquela época, de 150 milhões que a gente pretendia coletar, conseguimos 30 milhões, então ficou bem incipiente. Incentivos financeiros, então tem o plano ABC, alguma coisa para incentivar o produtor aí para áreas já abertas, mas também isso não tem surtido tanto efeito no Brasil, né? O produtor também ele precisa de mais escala para ser competitivo. Então, é cruel esse mecanismo de venda de insumos. Quanto mais área, mais barato. Deveria ter o seguinte, o sujeito tem mais excedente de reserva legal, a empresa de insumos dá um desconto para ele, mas não. Você tem 2.000 hectares, ele paga X. Você tem 4.000 hectares, ele paga X sobre 2, né, nos insumos. Então, é um pouco até frustrante, para falar a verdade, não vou falar isso no seminário, de como direcionar isso, né, cara? Porque a gente estuda, sabe tudo, mas no dia a dia, ali no nível da fazenda, na decisão do produtor, como que faz para orientar, né? Aí, vamos ver se a gente abre para boas ideias. Né? Sim. Eu acho que a gente tem, o pessoal já está entrando. Tá bom. Eu acho que é isso já mesmo, estamos com 21 participantes. O pessoal já entrou, já. Legal. A gente pode dar mais uns minutinhos, né? Esperar mais um pouquinho para um pouquinho, mais uns 2 minutinhos, pode ser? E aí a gente começa. Vamos dar uns 2 minutinhos. Dizer bom dia para quem já entrou, bom dia a todas e todos. Estamos aqui nesse webinar hoje, no dia 6 de abril de 2021, para o lançamento do estudo Potencial Regional de Expansão da Soja no Mato Piba. Agradecer a presença de todos por enquanto. Vamos iniciar em breve. Agradecer especialmente nosso convidado Arnaldo Carneiro e o Bernardo Pires, o Arnaldo da Sinapses e o Bernardo da Biov, gerente de sustentabilidade, por estarem abrilhantando esse evento, desse lançamento de hoje. E vamos dar mais uns 2 minutinhos para a gente poder começar o nosso trabalho. E a gente está muito ansioso aí para compartilhar com vocês, nós da Solidariedade, compartilhar os resultados desse estudo que é muito importante para direcionar nossos esforços futuros para a expansão sustentável na região. Dá mais uns 2 minutos aí, pessoal chegando, nós vamos ter interpretação simultânea, quer dizer, tradução simultânea. Já vou explicar como é que funciona isso aqui no nosso webinar. E vamos esperar só um pouquinho aí para a galera conseguir sintonizar na nossa frequência aqui hoje. Eu já vou começar compartilhando a tela, tá, pessoal, para já deixar pronto. Sim. Talvez espere um pouquinho, aí o Rodrigo dá as boas-vindas, aí na hora que eu começar você compartilha, porque aí a gente fala, todo mundo se vê um pouquinho, e aí depois a gente vai para a agenda, tá bom? Deixar o pessoal se reconhecer aqui, boa ideia, né? Aí me avisem se confirmem se vocês vão estar vendo a tela cheia, tá? Que eu estou com 2 telas aqui, só para ver se eu estou compartilhando a certa, quando eu começar. Estamos com 26 participantes, aquecendo os trabalhos, vamos esperar só mais um pouquinho, bom dia a quem entrou agora. Aqui estamos no webinar com a Solidariedade, nossos convidados hoje para apresentar nosso estudo, nosso novo estudo na soja em Mato Piba. Dá mais 1 minuto para a gente poder começar.
Vamos lá? Podemos começar? Estamos prontos? Estamos prontos, né? Então, vamos nessa. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui nesse webinar organizado pela Solidariedade Brasil, para o lançamento de um estudo novo que está sendo publicado nesse momento e hoje estamos oficialmente lançando, que é sobre o potencial regional de expansão da soja no Mato Piba. Hoje vamos ter um debate interessante, instigante, provocador, e é uma oportunidade para a gente discutir sustentabilidade e o futuro da expansão da soja. Queria dar as boas-vindas a todos e todas, principalmente agradecer pela presença dos nossos convidados Arnaldo Carneiro, da Sinapse, e o Bernardo Pires, gerente de sustentabilidade da Abiov. Eu vou fazer rapidamente alguns informes. Antes da gente iniciar, eu queria informar que esse evento vai ser gravado, se não houver objeção, estaremos gravando esse evento hoje. Nós vamos divulgar um link com a publicação na versão português e na versão inglês. Vamos divulgar 2 links, esses links estarão disponíveis no chat após a apresentação do estudo, então vocês vão poder acessar os estudos na íntegra em português e inglês. Também haverá, desde agora, a oportunidade de se lançar comentários, sugestões, perguntas no chat. Essas perguntas serão reunidas para a hora do debate, quando nós tivermos um momento durante e depois, no final do debate, para responder as perguntas e discutir com vocês, participantes. Esse evento também temos a tradução simultânea dele, então, se você está na tela do Zoom agora, vocês vão ver no botão inferior à direita, Interpretation, vocês podem clicar esse botão e selecionar inglês ou português como opção e está sendo feita simultaneamente a tradução desse evento. Então, for those who want to listen this presentation, this webinar in English, please touch the button on the left-right position, interpretation, so you can have the translation into English, because this event is translated simultaneously as well. Thank you for everyone's presence, and we will start now. Vamos iniciar o nosso trabalho. Então, eu queria só dizer que é uma alegria muito grande, como representante da Solidariedade no Brasil, da gente poder lançar esse estudo. Eu acho que são 2 perguntas chaves que nós temos. Nós estamos falando sobre identificar regiões onde essa expansão segura, sustentável, tem o maior potencial de acontecer no Mato Piba nas próximas décadas, e como essa expansão deve ou poderá ser feita para ser mais sustentável e para otimizar os recursos disponíveis e os que serão disponibilizados para promover essa expansão. O onde são os locais, a inteligência territorial, e o como de que forma nós vamos avançar com a produção sustentável, preservando a natureza, conservando a biodiversidade, promovendo o desenvolvimento local na região do Mato Piba. Como fazer isso? Eu acho que é um grande ponto para a nossa discussão de hoje. Bem-vindos a todos, bem-vindos a esse debate. Eu passo a palavra para a Joyce. Um ótimo evento para todos. Legal. Obrigada, Rodrigo, pelas boas-vindas. Obrigada a todos pela presença, né? A gente aqui está com um grupo bem amplo, né? Vocês foram convidados a dedo, né, por nós para compartilhar dessa proposta, né, dessa conversa. A Solidariedade, né, no Brasil, ela trabalha há mais de 10 anos na cadeia produtiva da soja. A gente já trabalhou em muitos lugares, promovendo a sustentabilidade na cadeia, com diversos stakeholders, com os produtores, nas regiões produtoras. Então, para a gente é um objetivo central, né, a gente conectar as regiões produtoras com sempre as inovações, as melhores práticas e as soluções, as intervenções mais eficientes, né, tanto no campo produtivo quanto no campo da conservação e da governança ambiental e produtiva. A gente propôs, né, a gente pensou esse estudo, claro que existem diversos
estudos, né? A gente usou muitos dados aqui já conhecidos pela cadeia produtiva, mas a ideia foi avançar um pouquinho nessa discussão sobre a expansão da soja no Cerrado, para realmente a gente olhar quais são o potencial de cada uma das regiões e conseguir ter um pragmatismo, né, em como direcionar, né, e como investir nessas regiões para que o impacto tanto social, econômico e ambiental seja mais eficiente. Então, a ideia é essa, né? A gente olhar para essas informações que vamos compartilhar hoje com vocês, compartilhar a visão do setor, né? A gente convidou a Biov, né, que está aqui com a gente, Bernardo, ter também outras reflexões com o Arnaldo e, óbvio, com todos vocês que estão aqui, para realmente buscar direcionar ações pragmáticas de produção sustentável e conservação nessas áreas, tá? Então, a gente vai começar agora a apresentação. A Karine Machado, nossa analista, ela vai fazer a apresentação. Acho que faltou, está na outra tela, cá. Acho que aqui está a sua tela de imagem do computador, ainda não está a apresentação. Isso, agora começou. Faltou só eu falar da nossa agenda. Por favor, pode mudar o slide. Tá? Então, como eu falei, a gente vai ter a apresentação agora, são 20 a 30 minutos da apresentação do estudo, e depois às 10, a gente entra para a mesa do debate, né? Que o grande tema é esse, as estratégias, né? O como a gente trabalha para um uso eficiente dos recursos na expansão sustentável da soja do Mato Piba. E depois a gente vai abrir, né, para as perguntas e comentários dos participantes, via chat, mas também via, né, online, quem tiver interesse, então eu vou estar mediando aí essa conversa, e a nossa expectativa é terminar por volta das 11 horas, com o fechamento aí do Rodrigo e do Bernardo. Tá bom? Sejam bem-vindas. A gente aqui, inclusive, está muito feliz que tem alguns produtores, né, representantes aí com a gente, então espero que seja um bom debate. Karine, está com você, então. Vamos lá, gente. Só um minuto que eu estou... Só um minuto, eu não estou conseguindo passar o slide para frente. Vocês ainda têm a tela da agenda, certo? Sim. Isso. Então, bom dia a todos e a todas, eu me chamo Karine, eu vou apresentar o estudo Potencial Regional de Expansão da Soja no Mato Piba, que foi desenvolvido pela Solidariedade, com o objetivo de identificar essas regiões eixo na expansão da soja e direcionar as ações para esses territórios, como a Joyce falou há pouco. Então, o Mato Piba, que é a região alvo desse estudo, é formado por parte dos territórios dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e ele está inserido principalmente no território do bioma cerrado. Essa região do Mato Piba, ela corresponde a 33% da área do bioma cerrado. Essa região está coberta principalmente por vegetação nativa, que ocupa 74% desse território, e tem 17% da sua área coberta por pastagens e 6% coberto por soja. Essa área de pastagem representa 11 milhões de hectares. Essa região vem passando por uma intensa dinâmica de expansão da soja nos últimos 18, 20 anos. Entre 2000 e 2019, a área de soja no Mato Piba cresceu 291%, passando de 1 milhão de hectares para 4,2 milhões de hectares. Em 2018, ela representava 23% da área de soja produzida no bioma cerrado como um todo. No mesmo período, a área de soja no bioma cerrado como um todo cresceu 142%. Só de 2018 a 2019, a produção de soja no Cerrado cresceu 125%,
passando de 5,7 milhões de hectares para 12,8 milhões, enquanto a produção de soja no Cerrado cresceu 80%. Então, dá para notar que a produção e a expansão da área de soja na região do Mato Piba, elas estão mais intensas nos últimos anos do que se a gente olhar o bioma Cerrado como um todo. Esse gráfico apresenta os dados de expansão da soja entre 2000 e 2019, dividido em 3 períodos, que esses dados foram produzidos pela Agrosatélite. A gente nota que entre 2000 e 2014, que são as 2 primeiras colunas do gráfico, a expansão da soja ocorreu principalmente, mais de 50% dessa expansão no Mato Piba foi sobre vegetação nativa, como é mostrado nas áreas em verde no gráfico. Já a partir de 2014, essa tendência começa a se modificar. E nesse período de 2014 a 2019, mais de 80% da expansão da soja do Mato Piba ocorreu em áreas já abertas, principalmente em áreas com lavouras com rotação de cultura e áreas que eram ocupadas por outras lavouras, que juntas somam mais ou menos 66% dessa expansão. 15% ou 14,9% dessa expansão no Mato Piba ocorreu sobre pastagem e 19,2% ocorreu sobre vegetação nativa. Então, a gente nota que a área de expansão sobre vegetação nativa ainda é superior à expansão sobre pastagem. O Ministério da Agricultura projeta que até 2030 a área de grãos no Mato Piba vai aumentar, vai expandir pelo menos 1,1 milhão de hectares, como é mostrado nessa área em amarelo no gráfico. Considerando o padrão histórico de expansão da soja no Mato Piba, é possível identificar que tem 3 modelos de expansão da soja, resumidamente. Um que seria com a conversão de áreas de pastagem para soja, o segundo que seria com a conversão de vegetação nativa para soja, e um terceiro que seria a conversão de áreas ocupadas por outras lavouras ou áreas que estão em pouso. A Solidariedade entende que para promover a expansão sustentável da soja, a gente tem que atuar com um foco em 3 pilares, né, de estratégias. Um que seria o uso das pastagens degradadas para a expansão da soja. Um outro que seria incentivar a intensificação da pecuária para liberar novas áreas que possam ser usadas para a expansão da soja. E a implementação de mecanismos de conservação da vegetação, para evitar que essa vegetação seja convertida. Diante dessa previsão de expansão da área de grãos projetada para o Mato Piba, a gente identificou a oportunidade de aprofundar a análise sobre o potencial de expansão da soja dentro do Mato Piba, né, nas diferentes regiões do Mato Piba. Então, a ideia foi sair de uma análise em macro escala, que olha a região do Mato Piba como um todo e como se ela fosse homogênea, e partir para uma análise mais regional e entender como esse potencial de conversão para soja está distribuído dentro do Mato Piba nas suas diferentes regiões. Então, o objetivo desse estudo foi identificar regiões eixo, ou municípios eixo na expansão da soja no Mato Piba, para assim poder direcionar ações e otimizar os recursos para a expansão sustentável da soja para esses territórios, de acordo com as especificidades de cada um desses territórios. Então, o primeiro passo para aprofundar essa análise foi estimar a área de pastagem com aptidão agrícola e a área de excedente de reserva legal com aptidão agrícola nos estados que compõem o Mato Piba. Então, para estimar a área de pastagem com aptidão, nós nos baseamos nos dados de área de pastagem do MAP Biomas, na qualidade de pastagens produzidas pelo LAPIG, e para estimar o excedente de reserva legal, a gente se baseou nas áreas de vegetação nativa produzidas pelo MAP Biomas, na malha fundiária e no excedente de reserva legal produzido pelo Imaflora, e para as 2 estimativas, a gente utilizou os dados de aptidão agrícola produzidos pela Agrosatélite. A gente considerou como aptas para a soja as classes de aptidão, classificadas como alta aptidão sem nenhuma restrição,
alta aptidão, com restrições de altitude e ou de declividade, média aptidão, sem restrições, e média aptidão com restrição de altitude apenas. Isso foi para ambas as análises. A gente identificou 6,6 milhões de hectares de pastagens com aptidão para soja, e que estão concentradas, 97% dessas áreas está concentrada nos estados do Tocantins e do Maranhão, e apenas 3% na Bahia e no Piauí. Para considerar as áreas de pastagem que seriam mais propícias para a expansão da soja, a gente categorizou as áreas de pastagem em polígonos maiores ou menores que 100 hectares, que seria uma área minimamente viável para a expansão da soja. A gente encontrou 3,2 milhões de hectares de pastagens com área com extensão mínima de 100 hectares, né, com 100 hectares ou mais, sendo que 2,5 milhões de hectares desse total apresentam algum nível de degradação. São pastagens com algum nível de degradação. 52% dessas áreas de pastagem com áreas maiores que 100 hectares, né, em polígonos maiores que 100 hectares, está concentrada no Tocantins. Como é possível ver no mapa, essas áreas de pastagem são principalmente no Tocantins e no Maranhão. Em verde, no mapa, aparecem as pastagens degradadas, e em tons de vermelho, as pastagens não degradadas. O mapa também diferencia essas áreas de pastagem em polígonos menores ou maiores que 100 hectares, que está aparecendo em diferentes tons de vermelho, laranja e de verde. Ao mesmo tempo, a gente estimou que existem 4,2 milhões de hectares de excedente de reserva legal em áreas com aptidão agrícola no Mato Piba. Da mesma forma que para pastagem apta, a gente considerou que áreas de excedente de reserva legal com 100 hectares ou mais, né, com áreas contínuas, nessas áreas contínuas de 100 hectares ou mais, estejam mais propensas à conversão para soja. E a gente identificou 4 milhões de hectares de excedente de reserva legal com essa característica de tamanho de área. Essa área de excedente de reserva legal, ela está distribuída quase que igualmente entre os estados da Bahia, Maranhão e Tocantins. E uma parcela menor, de 8%, está no estado do Piauí. No mapa, a gente pode ver que nas áreas em verde mais escuro, é onde tem mais concentração dessas áreas de excedente de reserva legal. Então, de posse dessas duas estimativas, de pastagem com aptidão para soja e de excedente de reserva legal para soja, a gente partiu para o segundo passo da análise, que foi identificar os municípios com maior potencial de conversão de pastagem ou de excedente de reserva legal para soja. E para fazer isso, a gente adotou uma abordagem de análise hierárquica multicritério, na qual é definido um conjunto de critérios que influencia no processo que está sendo avaliado, e cada um desses critérios recebe um peso de importância de acordo com a importância que ele tem para influenciar aquele critério. Então, para cada um dos estados, foram realizadas duas análises. A análise A tinha o objetivo de identificar os municípios com maior potencial de conversão de pastagem para soja. Essa análise a gente vai chamar de PS. A análise B tinha o objetivo de identificar os municípios com maior potencial de conversão de excedente de reserva legal para soja. E essa análise a gente vai chamar de ERLS. A análise A, análise PS, considerou dois critérios de corte que determinam a inclusão ou a exclusão dos municípios na análise. Então, os municípios, para participar da análise, eles deveriam ter pelo menos 5.000 hectares de área de soja plantada e ter, no mínimo, 500 hectares de pastagens com aptidão para soja, aptidão agrícola. Além disso, a gente considerou a média anual de expansão da soja como um critério que recebe um peso.
há dois critérios que determinam a disponibilidade de pastagens aptas em áreas contínuas maiores que 100 hectares, e aí a gente avaliou tanto as pastagens degradadas como as pastagens não degradadas. E também a proximidade que essas áreas de pastagens aptas tinham de áreas que já produzem soja e a infraestruturas de armazenamento de grãos. Então, são as pastagens degradadas e não degradadas próximas a áreas de soja ou de armazéns e silos. Uma coisa que eu não falei é que essa coluna com círculos amarelos indica o peso que cada um dos critérios recebeu. Na análise B, foi também considerado um critério de corte da área mínima de 5.000 hectares, do que deveria existir no município. Também a média de expansão da soja nos últimos anos nos municípios. E foi considerado a área de excedente de reserva legal em áreas aptos e em áreas contínuas, maiores que 100 hectares. A proximidade dessas áreas de excedente com áreas produtoras de soja e silos e armazéns de grãos. E dois critérios que indicam a pressão de conversão que a vegetação tem naqueles municípios, que é a proporção da expansão da soja que ocorreu sobre vegetação nativa num período recente e uma taxa de conversão de vegetação nativa, independente se foi para soja ou para outro uso do solo naquele município, também num período recente. Como resultado, a análise APS de potencial de conversão de pastagem para soja teve para cada um dos estados um ranking dos municípios de acordo com o potencial de conversão de pastagem para soja. E aí a gente fez um corte dos 10 primeiros municípios desse ranking, e é isso que a gente vai apresentar como resultado. Os municípios que apareceram somente na análise PS, na análise A, eles foram classificados como municípios PS. Já a análise B, ela teve como resultado um outro ranking para cada um dos estados, e a gente também pegou, só que esse ranking identifica os municípios com maior potencial de conversão de excedente de reserva legal para soja. E a gente também pegou os 10 primeiros municípios do ranking para cada um dos estados. Esses municípios ranqueados nessa análise recebem o nome de municípios ERLS. Alguns municípios apareceram nos dois rankings, nos rankings das duas análises, pois eles possuem os dois potenciais, potencial de conversão de pastagem para soja e de excedente de reserva legal para soja. E esses municípios a gente vai chamar de municípios PRLS. Então, dessa forma, como o resultado desse ranking, desses 10 primeiros municípios ranqueados em cada um dos estados, foram 49 municípios ranqueados no Matopiba como um todo, sendo que 10 desses municípios foram ranqueados na análise PS, que é o que aparece aqui em verde, 21 municípios na análise ERLS e 18 municípios em ambas as análises estão indicados aqui como PRLS e aparecem em marrom. A distribuição desses municípios selecionados, ranqueados entre os estados do Matopiba foi essa: 13 municípios no Maranhão, 17 no Tocantins, 10 no Piauí e 9 na Bahia. Esse mapa mostra a localização dos municípios no território do Matopiba. E, da mesma forma, em verde aparecem os municípios PS, em laranja os ERLS e em marrom os que possuem os dois potenciais. Esses 49 municípios ranqueados, eles possuem 733 mil hectares de pastagem com aptidão para soja. Essa área representa 23% do total das áreas de pastagem existentes no Matopiba. Eles possuem também 2,4 milhões de hectares de excedente de reserva legal com aptidão para soja, que representa 60% do total dessas áreas no Matopiba.
Quando considerada a projeção de expansão de 1,1 milhão de hectares na área de grãos que é projetada para o Mato Piba até 2030, que eu falei anteriormente, esses 733 mil hectares de pastagem com aptidão para soja que existe nesses 49 municípios, ele seria suficiente para absorver 67% dessa projeção de expansão. Dessa área total, 438 mil hectares são pastagens degradadas, que equivaleria a 40% dessa projeção de expansão. A existência dos 2,4 milhões de hectares de excedente de reserva legal nesses 49 municípios indica a importância de implementar soluções que valorizem a expansão da soja sobre pastagens para evitar a conversão dessa vegetação nativa. Partindo para olhar esses resultados estado por estado, aqui, dos 13 municípios ranqueados no Maranhão, 13 possuem potencial PS, 4 ERLS e 6 possuem os 2 potenciais. Nessa tabela, são listados os municípios ranqueados na análise PS e os municípios ranqueados na análise ERLS. Vocês podem ver que os municípios que estão indicados em marrom, eles aparecem nas duas análises. Os municípios estão ranqueados de acordo com a ordem de ranqueamento, e os números que estão ao lado dos nomes dos municípios indicam a posição deles no mapa. Esse mapa mostra todos os municípios, os 49 municípios ranqueados no Mato Piba, e alguns dos municípios ranqueados no Maranhão são indicados com os nomes também no mapa. Os 13 municípios ranqueados no Maranhão, eles possuem 112 mil hectares de pastagens com aptidão. E se a gente fizer o exercício de tentar alocar a projeção de expansão da área de grãos projetada por Mato Piba inteiro até 2030, apenas nesses 13 municípios ranqueados no estado do Maranhão, essa área de pastagem seria suficiente para absorver 10% da projeção de expansão. Esses 13 municípios têm também 513 mil hectares de excedente de reserva legal com aptidão para soja. Já para o estado do Tocantins, foram selecionados 17 municípios que possuem 535 mil hectares de pastagem com aptidão para soja. Essa área, se a gente fizer aquele mesmo exercício de alocação da projeção de expansão do Mato Piba como um todo, ela seria suficiente para... essa área de pastagem seria suficiente para alocar 49% da projeção de expansão para o Mato Piba. Esses 17 municípios têm 319 mil hectares de excedente de reserva legal com aptidão para soja. Já para o estado do Piauí, nenhum município foi ranqueado na análise PS, porque os municípios eles não atenderam aos critérios de corte para participar da análise. Então, todos os municípios ranqueados no Piauí, eles têm apenas o potencial de conversão de excedente de reserva legal para soja. A área de pastagem com aptidão para soja nesses municípios é de apenas 683 hectares. E esses municípios têm, ao mesmo tempo, 282,5 mil hectares de excedente de reserva legal com aptidão para soja. E, por fim, o estado da Bahia, todos os municípios ranqueados, eles foram ranqueados nas duas análises, porque eles possuem potencial de conversão de pastagem para soja e de excedente de reserva legal para soja. A área de pastagem com aptidão para soja nesses municípios é de 85 mil hectares, que poderia absorver 8% da projeção de expansão para o Mato Piba. E esses mesmos municípios possuem 1,3 milhões de hectares de excedente com aptidão para soja, ficando evidente a necessidade de mecanismos de conservação para evitar a conversão dessas áreas de vegetação. Então, dentro do escopo dos 49 municípios que foram ranqueados para o Mato Piba, a gente selecionou 4 municípios em cada um dos estados,
para a gente, esses municípios é onde a gente está focando ações nossas da solidariedade e também de instituições parceiras dentro daqueles pilares das estratégias para a expansão sustentável da soja, que seria o uso das pastagens degradadas, a intensificação da pecuária e a implementação de mecanismos de conservação da vegetação. E esses municípios foram selecionados porque eles refletem as diferentes dinâmicas de expansão da soja no território. Esses municípios, 4 municípios selecionados em cada estado foram Alto Parnaíba, Balsas, Carolina e Grajaú, no Maranhão, Araguaçu, Peixe, Pium e Porto Nacional, no Tocantins, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeira, Santa Filomena e Bom Jesus, no Piauí, e Barreiras, Correntina, Formosa do Rio Preto e São Desidério, na Bahia. Esse mapa mostra a localização dos 4 municípios selecionados em cada um dos estados e também mostra algumas informações de infraestrutura da região. Então, agora eu passo de volta a palavra para a Joyce, que vai falar um pouco das ações nesses territórios. Oi, gente. Bom, obrigada, Karine. Ótima apresentação, super clara. Bom, como a gente falou no começo, né, a ideia é que esse potencial de cada região sirva, né, como esse passo importante de entendendo o território, a gente consegue trabalhar numa governança setorial ambiental, né, faltou ambiental aí, produtiva. A gente sabe que as regiões, cada uma já tem, né, as suas dinâmicas, já tem várias ações acontecendo. Acho que a ideia é um pouco da gente discutir como alavancar, né, essas intervenções para o desenvolvimento, né, do uso eficiente da terra no Cerrado, porque, como a gente viu, a gente tem, né, acho que essa é a conversa que já vem sendo colocada há muito tempo, né, de que existem regiões aptas aí para expansão, tanto em áreas de pastagens, no caso, e áreas também de excedente de reserva legal, e a gente, pela né, a nossa experiência de campo e as parcerias, a gente entende que tem algumas prioridades, né, que podem ser focadas no território, como ampliação da integração, né, da lavoura pecuária, ter essa rotatividade, essa aplicação das práticas de baixo carbono em escala, que melhora não só a questão da produtividade, mas aumenta a resiliência da produção, né, e isso gera menos risco, né, de produção, que demanda muitas vezes um investimento maior até chegar num nível de produção desejável e potencial na região. Então, esse é um bloco aí, né, que a gente vem estudando, conversando com os parceiros, inclusive a gente está com outro estudo junto com a Agroícone sobre realmente qual é esse case em termos de financiamento, né, de oportunidade para alavancar as práticas nessas regiões, nessas conversões também de pastagem, e comparado, obviamente, com essa expansão sob o excedente de reserva legal, né, para que seja claro aí o valor econômico disso, né, e a opção econômica para cada tomada de decisão. E a gente vê também que essa construção de mecanismos de conservação do cerrado, tanto no âmbito da propriedade rural, ela tem potencial, né? Ela tem potencial, mas também outros mecanismos de conservação que abarquem, né, a região, que abarquem compromissos regionais e municipais, que a gente precisa abrir um pouco a nossa caixinha para pensar, inclusive em áreas públicas, em áreas de parques, enfim, eu acho que a gente precisa abrir um pouco também a nossa discussão sobre possíveis mecanismos. Acho que o mecanismo de pagamento por excedente é um tema que já é recorrente, né? A gente ainda não tem nenhum exemplo
práticos sobre isso, para a gente até avaliar os impactos, então é um pouco dessa provocação que a gente quer causar aqui, e pensando mesmo desses compromissos, né, regionais, de como a gente também cria metas, né, e viabiliza essas metas aí que envolvam os territórios e a cadeia produtiva da soja. Então, agora, para complementar essa visão, né, esse olhar mais regionalizado, eu convido o Bernardo para trazer a perspectiva da Biov, né, um pouco dessa visão, e aí depois a gente volta com o Arnaldo. Bernardo, com você. Obrigado, Joyce. Bom dia a todos. Eu estou olhando aqui os convidados, muita gente conhecida nossa, né? Então, tem produtores rurais, como a Gisela, tem o Luiz Pradella, tem o nosso parceiro Harry, a Daniela Marius, do IDH, o professor Rodolfo e o Joel, né? Que podem colaborar aí bastante com a discussão. Então, eu fico muito contente pelo convite. E eu vou compartilhar aqui com vocês uma breve apresentação, não vou tomar mais do que 15 minutos. E eu não posso também correr muito, porque eu tenho que facilitar a vida de quem está fazendo a tradução. Normalmente eu falo bastante rápido, mas eu vou me policiar aqui para poder passar a mensagem e facilitar a tradução. A Biov hoje representa essas 15 empresas associadas, das quais 11 formam a Comissão de Sustentabilidade da Biov, a saber, ADM, AMAG, Bung, Cargill, COFCO, CJ Selecta, Fiagril, Glencore, Incopa, LDC e Sodru, essas 11 que compõem os trabalhos que eu vou apresentar daqui para frente. Então, quais são hoje os principais programas de sustentabilidade da cadeia da indústria da soja brasileira? Eu diria que o principal, que é bem conhecido como o Grupo de Trabalho da Soja, ou Moratória da Soja, que faz o monitoramento, né, da oleaginosa na Amazônia há 15 anos. Nós iniciamos esse trabalho de monitoramento em 2006, então hoje estamos comemorando 15 anos de moratória da soja no bioma amazônico. Além disso, há 4 anos estamos também trabalhando no monitoramento e na expansão, né, entender como está ocorrendo a expansão da soja, principalmente em cima de vegetação nativa, de áreas abertas, no bioma cerrado. Há um histórico aí de 20 anos para trás de estudos, né, que foram feitos. Então, hoje, como foi muito bem apresentado pela Solidariedade, temos todo um histórico de expansão da oleaginosa no bioma cerrado, e isso tem sido acompanhado de perto pela Biov. Inclusive, esse ano, já continuamos o monitoramento da safra 19-20 e 20-21. Além disso, estamos comemorando também esse ano 10 anos do Soja Plus, que hoje é o maior programa de assistência técnica e extensão rural privado do Brasil. E isso pode contribuir bastante nas ações práticas, né, no dia a dia da fazenda, orientando o produtor em boas práticas, orientando ele, por exemplo, a expandir em áreas já abertas e fazer essa ponte, né, com o produtor rural. Então, o programa de assistência técnica ele é muito bem-vindo nessas horas. E, além disso, também temos um programa bem robusto de compra e financiamento de soja no Pará, que é intitulado Protocolo de Grãos do Pará. E esses 2 outros aqui fora da porteira. Então, aqui são programas na área rural de monitoramento, e os 2 próximos seriam programas de reciclagem, de logística reversa, pós-indústria, tanto de óleo de cozinha residual, que a gente chama de óleo sustentável, assim como logística reversa de embalagens, tá bom? Nós vamos nos atentar, naturalmente, hoje, na parte de monitoramento da soja no Cerrado, que é o tema do workshop, do nosso seminário. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês qual foi o balanço de oferta e demanda de soja no ano passado. Então, nós tivemos aí uma safra de 127 milhões, né, de toneladas, das quais 7% foram para a Europa. Então, eu quero frisar bem aqui a Europa, né, depois vocês vão entender por quê. E 78% do grão, aqui nós estamos falando de exportações de grão, né, foram 82 de 127 milhões de toneladas, 78% foi para a China.
tivemos um processamento de 45 milhões de toneladas, divididos em farelo e óleo, tá certo? Tem um estoque aqui, por isso que não soma perfeitamente os 45, tá? Então, tem que considerar estoque e alguma perda aqui também. Em relação às exportações de farelo, e aqui que está realmente nosso engajamento na área de sustentabilidade, digamos assim, tivemos a comunidade europeia, né, importando, no caso, né, e nós exportando 54% do nosso farelo. Então, se por um lado a China está levando quase 80% do grão, a Europa está levando 54% do farelo, que inclusive tem muito mais valor agregado do que o grão. Por isso é um mercado de suma importância para os associados da Bior. Esse gráfico aqui, eu fiz umas contas, inclusive hoje de manhã, eu preparei ele, eu acho que é bem interessante, para mostrar a evolução da produtividade da soja brasileira nos últimos 40 anos e o que aconteceria se a produtividade, no caso, tivesse se mantido nos últimos 40 anos para atender a produção de 127 milhões de toneladas da última safra, 19 e 20. Só para vocês terem ideia, há 40 anos atrás, né, na safra 79 e 80, a área plantada com soja no Brasil era de 12 milhões de hectares, com uma produção de 15 milhões de toneladas. E produtividade de 1,25 toneladas por hectare, ou 1.250 quilos por hectare. E o tempo foi passando, com melhoramento genético dos cultivares, agricultura de precisão, muito mérito, falando aí para o Pradella, né, que representa os produtores, da qualidade do trabalho desenvolvido pelo produtor rural brasileiro, né, em adoção de tecnologia. Essa produtividade foi para 3.400 quilos por hectare. Então, na última safra, a gente teve 127 milhões de toneladas em 37 milhões de hectares. E aí eu fiz um exercício que eu acho que é bem interessante. Se essas 127 milhões de toneladas da safra passada tivessem sido produzidas com a produtividade de 40 anos atrás, que daria aqui esses 1,25 toneladas, nós precisaríamos de 102 milhões de hectares. Como a gente só precisou de 37 no mundo real, né, a gente teve uma economia de 65 milhões de hectares de vegetação nativa que deixaram de ser convertidos pelo uso da tecnologia no campo. Então, para mostrar o quanto que a tecnologia é importante para a poupança, né, da vegetação nativa, digamos assim. E aqui, voltando ao mercado, ano passado nós exportamos, somando grão, farelo e óleo, que eu mostrei para vocês, em toneladas, mas agora falando em recursos financeiros, né, essas exportações somaram 48 bilhões, tá? E aproximadamente 8 bilhões desses 48 foram destinados para a Europa. Esses aqui são os nossos principais clientes na Europa. Nós temos vários outros, mas esses talvez sejam os principais, e que exigem sustentabilidade, e é uma exigência legítima, porque há mais de 20 anos o europeu, não só na soja, mas no mercado, por exemplo, de papel e celulose, que eu tive a oportunidade de trabalhar, não quer nenhum produto com vínculo de desmatamento, principalmente floresta tropical, nos últimos 4, 5 anos, né? Até com a assinatura do SOS Cerrado, a participação do Príncipe Charles, também o foco ascendeu muito no bioma cerrado, tanto é que hoje nós estamos discutindo o bioma cerrado, tá certo? E também conflitos com terras indígenas. Então, nós temos que realmente atender essa demanda, e que é muito legítima, e a gente concorda que ela tem que ser cumprida com rigor. Tá? Em relação à parte do mapeamento que foi feito pela Bior, né, em parceria, aí, na verdade, quem faz todo esse trabalho para a Bior é AgroSatélite, não só o monitoramento na Amazônia, desde 2009, né? Já trabalhavam juntos, né? O professor Rudolfo, meu xará, era do INPE, ele se aposentou, formou junto com o Joel Risso, a AgroSatélite, esse trabalho todo desenvolvido pela AgroSatélite, que tem realmente muita credibilidade, muita legitimidade, inclusive é auditado aí pelo INPE, no caso da Amazônia. O monitoramento ele vem evoluindo muito, para vocês terem ideia, até 2012 a gente ainda fazia sobrevoo de avião na Amazônia, né, para identificar soja. E de 2012, 13 para cá,
várias constelações de satélites, né? Landsat 7, 8, Research 7, o Ciber, Sentinel-2A e 2B, os satélites indianos, né? Fizeram com que hoje praticamente não existe mais erro de identificação de soja, tá certo? E o interessante é que, a partir de 2013, quando foi exatamente o ano que a gente parou de fazer sobrevoos, não precisava mais sobrevoar para ter certeza que era soja, foi quando o PRODES começou a divulgar seus dados de forma anual para o bioma cerrado. Tá? Até 2013 eram dados bianuais. Bom, aqui é só para mostrar, né, como que é feita a identificação da soja pela reflectância lumínica da área foliar, né? São essas curvas de EVI. Então, aqui do crescimento vegetativo, você tem uma alta reflectância da área foliar, e depois, naturalmente, aqui o pico máximo, né? A frutificação e a senescência, até o período da colheita, reduzindo, então, essa reflectância lumínica, e esse comportamento, essa curva, demonstra bem o comportamento da sojicultura, né? Do plantio de soja. E aqui, já entrando no mapeamento que foi feito pela AgroSatélite, nós temos aqui, há 20 anos atrás, né, alguns destaques, alguns quadrantes. Praticamente, vocês podem observar que aquela região ali do norte do Mato Grosso, né, Nova Ubiratã, Gaúcha do Norte, aqui já está quase que na fronteira com o bioma Amazônia, né, uma região de contato, de enclave. Né. Tinha ainda pouca soja, assim como também na região de Tocantins, praticamente nada, né. Por outro lado, no oeste da Bahia, você tem ali Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Madeiros, né, Formosa do Rio Preto, uma presença já bem mais forte. Passaram-se 5 anos, 2006, 2007, aumentou significativamente aqui em Nova Ubiratã, principalmente Gaúcha do Norte. Aqui você já vê em Tocantins, né, uma área já com franca expansão, Silvanópolis, né, alguma coisa aqui também no sul de Monte do Carmo, e muito forte novamente no oeste da Bahia. Né? Então, aqui no Maranhão também a soja na fronteira aqui com o Piauí já demonstrando bastante expansão. 13-14 foi gritante. Vou voltar para trás, né? Aqui realmente um incremento muito grande nesses 6 anos, digamos assim, né? Entre 6, 7, 13 e 14. Realmente um crescimento bem forte da soja. Ela se consolida bastante aqui no oeste da Bahia, aumenta significativamente no Tocantins, assim como no norte do Mato Grosso. E aqui, nos últimos, passando 5 anos, de 13, 14 para 18, 19, também uma evolução interessante. E os números finais são esses. Né? Hoje, metade da soja plantada no Brasil está no bioma cerrado, e essa soja, 18,2, ocupa 9% do bioma, que é de 204 milhões de hectares. Esse quadro aqui só para mostrar, nos últimos 5 anos, né, de 13 até 18, 19, que alguns estados praticamente ficaram estagnados, como o Mato Grosso, né, saiu de 5,5 na 13, 14, foi para 5,6, 18, 19. São Paulo já houve bastante conversão, né, apesar de ser um número menor, né, em números absolutos, mas já saiu de 400 mil para 620 mil na última safra. Muita conversão de canaviais em soja, né? No Mato Grosso do Sul também, bastante, de 1,3 milhões para 1,8, né? Em Minas, surpreendente também, de 1,2 para 1,7. E Goiás também subiu aí quase 500 mil hectares, de 3,4 para 3,9. Sendo que no Mato Piba não poderia ser diferente, né? É uma área de fronteira agrícola, a expansão também bem significativa, né? Do Maranhão, né, de 600 para 800 mil, no Tocantins, principalmente, que eu acho que realmente é onde teve o maior incremento, né, nesses últimos, entre 13, 14, 18, 19, de 680 para mais de 1 milhão de hectares. Então, aqui é só um panorama geral por estado. A gente fez esse mapeamento, pessoal, não só para o município, mas em nível de fazenda. Tá? Então, para chegar nesses números aqui, tá? Nós mapeamos as 90 mil fazendas de soja no bioma cerrado, foram 31 técnicos de geoprocessamento envolvidos, mais de R$1 milhão de investimento e praticamente 1 ano de trabalho de mapeamento para chegar nesses grandes números. Né? Lembra que eu mostrei para vocês lá entre 13, 14, 18, 19? Olha só como é que
dá um pulo grande aqui, né? Aliás, de 6,7 para 13,14. Sai de 8,4 em outros estados. O Cerrado é composto por 11 estados, né? Então, tem 7 aqui em outros estados, que é Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Rondônia, está tudo aqui nos 8,43. Minas, né? E 1,67, 69 no Matopiba. Então, você tem um pulo muito grande de 6,7 para 13,14, de 8,4 para 12,2 e de 1,6 para 3,4. Depois, estabiliza um pouco, tem um crescimento de 500 mil hectares, aqui mais 250 mil hectares, mas nada comparado aqui a esse pulo aqui realmente entre 6,7, 13 e 14. E aqui eu acho que esse gráfico é bem interessante, ele foi mostrado de outra forma aí pela Solidariedade, mas aqui traz em grandes números, né, como que foi essa expansão no bioma cerrado como um todo. Tá? No Matopiba houve um pouco mais de conversão de nativa, mas no cerrado como um todo, esses são os grandes números, né? Então, a gente tinha entre 2001 e 2006, 2007, né, uma expansão que ocorreu, em média, 215 mil hectares por ano, em área com desmatamento. Tá? Só para vocês frisarem o número, né? Na safra 6,7, nós tínhamos 7 milhões e meio de hectares de soja no bioma cerrado. Isso perfaz que 27% da expansão ocorreu nesse período, tá? Entre 1 e 6,7, 27% em vegetação nativa e 73% em áreas já abertas. Já no segundo período, que foi mapeado, isso aqui tudo é números científicos, tá? É mapa de soja com PRODES, map biomas, né? Então, realmente não há interpretações. Então, é o número fato no campo. Tá? Entre 6,7 e 13,14, nessa safra 13,14, já deu um pulo aqui de 7,5 para 15 milhões e meio de hectares, e houve uma queda não muito significativa, mas uma queda na média de expansão com desmatamento, a média anual, tá? De 215 mil para 190 mil hectares por ano. Então, isso corresponde a 18% de expansão em cima de vegetação nativa e 82% em áreas já abertas. E no último período do estudo, entre 13, 14 e 18, 19, como eu mostrei para vocês, já tínhamos aí 18,2 milhões de hectares, isso é metade da base plantada, como eu falei, né? E aí sim uma queda bem expressiva da expansão com desmatamento, a média anual, de 190 mil hectares para 73 mil hectares por ano. Então, hoje, pelo menos nos últimos 5 anos, né, pode-se afirmar que a soja está expandindo 7% em cima de vegetação nativa e 93% em áreas abertas. Então, esses 7% aqui, e no Matopiba é algo em torno de 14%, tá? 14% para 86%, é que nós temos que atuar para poder eliminar o desmatamento. E esse gráfico eu achei ele bem interessante. Está no final aqui, viu, gente? Eu estou com 16 minutos de apresentação, eu peço desculpas. Eu fiz um levantamento, o Pedro, meu assessor aqui na Biov, por mandato de ministro, qual foi o desmatamento no Cerrado e depois na Amazônia. E eu nunca tinha visto ninguém fazer esse comparativo, eu achei bem interessante. Por quê? Vocês repararem, né, até 2013, que eu comentei com vocês, você tem um levantamento de dados bianual. No início do monitoramento, taxas elevadíssimas, de quase 30 mil quilômetros quadrados por ano, né, aquele pico de 95 no bioma Amazônia, também era da ordem de 30 mil quilômetros quadrados, depois caiu bastante, né, aqui quase pela metade, já em 2007, 2008. Mas o que eu iria mostrar aqui para frente é o seguinte: vocês podem reparar que a partir de 2016, praticamente, não estou falando que é pouco, tá? Porque 6 mil quilômetros quadrados é um número muito significativo, é uma Holanda e meia. Mas há uma certa estabilização nesse número de desmatamento anual no Cerrado, né? 6,7, 7,3, 6,6, 6,4, 7,3. Mesmo na última gestão do Salles, que a gente sabe que não teve uma fiscalização tão eficiente. Né? Vocês todos acompanham aí no dia a dia, houve uma desmobilização forte na questão da fiscalização, das operações, né, que ocorriam no Cerrado com frequência, a exemplo daquela show em Matopiba, fiscalização integrada, Polícia Federal, Guarda Nacional, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente. Isso realmente não vem ocorrendo há 2 anos,
e vocês reparem que o desmatamento ele subiu um pouco, subiu, mas ainda se mantém nessa média de 6, 7 mil. Por outro lado, na Amazônia, olha só que interessante, na gestão da Isabela Teixeira, né, você tinha 5.850 km² por ano, aqui sim, fiscalização integrada muito forte, decreto de áreas embargadas do IBAMA, né, em 2009, começando a vigorar em 2010, e aqui, na última gestão, né, do atual governo, números já bem mais altos, acima de 10 mil, e ano passado 11 mil km². Mostrando que aqui não ocorreu dessa forma. E aqui, inclusive, na gestão da Isabela, né, tinha uma média aí bem mais alta do que hoje. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a minha opinião é que esses números caíram bastante porque as áreas com maior aptidão no Cerrado elas já vêm sendo ocupadas, né? E o Cerrado hoje tem 50% de vegetação nativa, mais ou menos meio a meio, né? E 50% aberto, e a Amazônia ainda tem 80%, 82% de vegetação nativa. Ou seja, ela sofre muito mais pressão, por isso que os números aumentaram muito mais significativamente, independente de você ter governança ambiental pública fortalecida ou não, tá? Então, esses números também já foram mostrados, é onde a gente tem que atuar, nesses 4 milhões de hectares, que foi bem destacado aí pela Solidariedade, que são imóveis com soja e que têm aptidão agrícola e que têm vegetação nativa. Tá? Outro número bem interessante é que quase 30 milhões de hectares da vegetação nativa, dos 107 que ainda estão preservados no bioma cerrado, o PRODES fala em 50%, 52%, o BioBiomes em 53%, aqui a gente, o mapeamento da satélite 52,5%, tá? Dos 107, 30 milhões de hectares estão preservados em áreas privadas, né? Em APP, áreas que margeiam cursos, corpos d'água, declividades acima de 45 graus, topo de morro, né? Bordas de tabuleiros e chapadas, e a reserva legal. E a notícia boa é que nós temos no bioma cerrado como um todo 26 milhões de hectares de pastagem com aptidão também, onde poderíamos avançar, e é o que está acontecendo, sem precisar desmatar mais. E como fazer isso? Né? Então, essa aqui é a questão. Esse aqui é o resumo de tudo que eu disse, eu acho que não precisa repetir. Tá? Só aqui no final, que eu queria comentar, né, que a menor taxa de desmatamento associada à soja nos últimos 18 anos, ela foi identificada na última safra, estamos continuando esse monitoramento. Assim que tivermos os dados, vamos compartilhar 100% de transparência. Tá? Essas 90 mil fazendas que nós mapeamos, né? Inclusive, a gente mapeou todos os excedentes de reserva legal dessas 90 mil fazendas, identificamos se esses excedentes têm baixa, média ou alta aptidão, para saber aonde que a motosserra ou o correntão estão ligados, né? E aonde precisaria atuar rapidamente. Preservam 35% da sua área em média, tá? Então, acima até do que o Código Florestal estabelece, que é 20% do cerrado, 35% naquela área do cerradão, né? Mas boa parte do cerrado é 20%, então acabam preservando até mais. Tá? São 28 milhões de hectares, conforme eu mostrei na última figura. E que também temos ainda 26 milhões de hectares de pastagem com aptidão que podem ser utilizados, né, na cultura da soja. E aqui é realmente o último texto, para poder provocar aí o Arnaldo e os próximos que vierem comentar, é que esses produtores que possuem excedente de reserva legal com aptidão agrícola, na minha opinião, precisam receber incentivos financeiros, a exemplo de pagamentos por serviços ambientais, seja pagamento por carbono, recursos hídricos ou biodiversidade, e financiamentos mais atrativos para ocuparem áreas já abertas, a exemplo aí do Plano ABC. Então, esse aqui eu acho que é o grande desafio daqui para frente, de dedicar aí esse restante do tempo do nosso seminário para discutir como fazer isso, como direcionar a expansão para essas áreas já abertas, porque é de interesse de todos eliminar o desmatamento da forma mais eficiente e rápida possível. Né? Então, eu vou ficar por aqui. Se alguém quiser ter mais detalhes em relação ao trabalho que foi feito pela Biov, pela AgroSatélite, tem aqui o link, eu vou compartilhar com vocês aí a apresentação. Muito obrigado e desculpa ter passado o tempo, viu, gente? Acabei passando aqui. Desculpa. Não, imagina, vamos lá. Eu acho que essa mensagem, né? Acho que tem muitos caminhos e os estudos já têm mostrado muito isso, né? Arnaldo,
com você, a gente tem mais tempo, vamos lá trazer as nossas... Não, antes de mais nada, quer dizer, a provocação do Bernardo não vai ter efeito. Bernardo, eu concordo com seus 2 pontos no final, então, vai lá. Bom, antes de mais nada, parabéns aí às meninas do Solidariedade, se eu posso me referir a vocês dessa maneira, e inclusive o Harry, pelo esforço que vocês fizeram. Foi, realmente, em tempos de pandemia, conseguir desovar um trabalho com essa qualidade realmente não mostra que vocês têm um mental assim muito forte. Eu gostaria de lembrar também que a jusante desse trabalho, quer dizer, tem um conjunto de esforços que o Bernardo, inclusive, destacou: o trabalho da AgroSatélite, o trabalho do MapBiomas, o trabalho do Laerte, o trabalho do INPE. Então, olhando o Brasil de fora, a impressão que eu tenho é que a quantidade, a qualidade e a transparência com que nós lidamos com as informações no Brasil é assim algo único. Então, parabéns a vocês todos do Solidariedade e todos aqueles que estão a jusante, que continuam gerando informações de qualidade que podem ser... O trabalho chama a atenção, quer dizer, já faz aí uma década que acho que nós estamos... hoje em dia, acho que até as pedrinhas do Cerrado já sabem que expandir sobre as pastagens é a grande oportunidade. Alguns trabalhos foram feitos, esses trabalhos da AgroSatélite foram assim essenciais para a gente ter uma visão, por um lado, da dinâmica, por outro lado, do dado positivo, que é perceber que ao longo dos últimos 20 anos, a agricultura no Cerrado vem, de fato, ocupando cada vez mais áreas de pastagem, com aptidão, o que é um dado super interessante. Eu destaco também o dado que o Solidariedade trouxe, quer dizer, o que é interessante é trazer o foco para o Matopiba, porque se os dados do Cerrado falam em 93% da expansão sobre pastagem, no Matopiba a gente ainda encontra uma realidade que é um tanto diferente. O trabalho traz uma precisão assim cirúrgica sobre aonde estão esses potenciais. No final eu faço uma crítica até, porque tendo participado da construção desse produto, eu acho que teve um momento que a gente teve uma discussão mais calorosa, que eu acho que abre espaço para um segundo trabalho, eu diria que ainda não foi explorado nesse primeiro volume, a despeito dele ter uma ótima qualidade. Então, vocês trazem, por exemplo, que a expansão no Cerrado, quer dizer, foi feita essencialmente sobre pastagens, nos últimos anos. Essa é uma tendência que também vem se observando no Matopiba, ou seja, que essa tendência tenha vida longa. Isso é o que eu desejo. Vocês trazem uma informação interessante, é que 10% do Matopiba, quer dizer, dos 66 milhões que é a área definida como Matopiba, 6,6 milhões é o potencial de expansão sobre pastagem, independente do tamanho das áreas. Porque por trás do tamanho das áreas tem uma armadilha, porque os 100 hectares, obviamente, que foi um número utilizado, um número de referência, mas obviamente que tem áreas de 50 hectares, 60 hectares, que também são atrativas, principalmente se elas são contíguas a uma área de produção de soja. Então, eu ainda me apego a essa informação total dos 6,6 milhões de hectares, e se o cenário de vocês está certo, quer dizer, essas áreas seriam bastante para uma expansão aí por 50, 60 anos de uma expansão sustentável da soja no Matopiba. Ou seja, não temos problemas de terra. Mais uma vez, o trabalho de vocês traz à luz de que entre conservação e agricultura não existe nenhum antagonismo. Elas podem, sim, caminhar juntas, inclusive no Matopiba. Vocês falam também em 2,6 milhões de áreas não degradadas e 4 milhões de áreas degradadas. E aqui eu entendo que as áreas não degradadas seriam as áreas mais atrativas, são as áreas talvez mais baratas para a implementação da soja. Então, novamente, nós temos aí pelo menos 25 anos de expansão de soja em áreas de pastagem não degradada no Matopiba, que é um dado assim genial, eu acho. O trabalho de vocês, quer dizer, a relevância dele é trazer a geografia disso tudo. Se esses temas já vinham sendo debatidos, e já foram frutos de publicações. Eu e a Karine mesmo publicamos um trabalho aí lá no Pleistoceno, sei lá quantos anos atrás, Karine, há 5 anos atrás, talvez,
ele de longe não tinha a precisão que vocês trouxeram com esse trabalho. Então, é incrível, quer dizer, a importância dessa informação para o planejamento da atividade, seja pelo setor agrícola, seja pela indústria, seja pelo poder público, seja pela sociedade civil, que é aquela que está o tempo todo colocando os seus olhos muito atentos, o seu espírito crítico em cima dessa dinâmica, eu acho que o dado que vocês trazem é bom para todo mundo. É realmente um ganha-ganha assim, geral. Obviamente que agora isso depende de arranjos de cadeia, não? Então, eu gosto da fala do Bernardo, quando ele chama atenção para o que é preciso não ser construído, não, para poder remunerar os ativos privados, os excedentes de reserva legal, que hoje legalmente poderiam ser convertidos. Então, essas seriam as áreas prioritárias para você estabelecer aí uma estratégia de pagamentos por serviços ambientais, baseado em crédito de carbono. E eu diria que nós estamos vivendo um ano, quer dizer, a despeito da nossa política interna, que é uma tragédia, ao nível internacional, quer dizer, eu diria que nós temos sinais assim muito interessantes que vão valorizar os nossos ativos no Brasil. Quer dizer, a mudança na política americana, e eu espero que a reconstrução de uma política bilateral Brasil-Estados Unidos vai permitir, digamos, concentrar parte desses recursos que vão vir para o Brasil para essas agendas de compensação. A China também estabeleceu o seu mercado de carbono, considerando que a China é responsável por 78% da nossa exportação de soja. E eu, pessoalmente, aposto que a classe média chinesa, com o tempo, vai mimetizar os valores da classe média europeia e ela vai aumentar o seu nível de exigência dos seus produtos importados. Para mim, o desmatamento vai ser um dos critérios. Então, que a gente saiba recuperar esse mercado de carbono de maneira muito proativa e trazer para o pagamento dos nossos ativos. Seria... Nós vamos ter uma COP no final do ano, que vai acontecer na Escócia, não? E quem acompanha a agenda do clima sabe a importância que tem o Reino Unido nas agências de finanças sustentáveis, não? Eles são ótimos para isso. Então, mais uma vez, eu destaco que até o final do ano nós vamos ter sinais muito positivos que vão repercutir ora na agenda de restauro, ora na agenda de desmatamento evitado, ora na agenda de pagamento por ativos que são aí excedentes do Código Florestal. Então, tempos melhores virão aí pela frente, eu diria. Tem um dado também importante, que é, como sugestão final, eu sugeriria para vocês, no próximo trabalho, de não se limitar a esses filtros que vocês usaram para fazer esse recorte, onde a gente acaba saindo de 6,6 milhões, que é o potencial total, a gente acaba caindo em 720 mil hectares. Então, eu retomaria essa mesma análise que vocês fizeram, talvez com algum ajuste metodológico, mas chamando a atenção de novo e geolocalizando de novo aonde estão os potenciais por os 6,6 milhões de hectares no Mato Piba como um todo. Eu acho que esse é um dado precioso que merece assim uma nova publicação do Solidariedade. Fica aqui minha sugestão. A sugestão, obviamente, para as infraestruturas, foi um dos critérios que vocês usaram, é a proximidade com as infraestruturas. As infraestruturas são determinantes para a construção de uma paisagem, para a construção de um território. Esse também foi um tema de discussão com uma indústria anos atrás, mas eu acho que não. Hoje em dia, todo mundo está convencido de que a localização de um ponto de estocagem, isso gera uma expectativa territorial e, obviamente, um crescimento da produção desse produto, o que é, de uma certa maneira, desejável. Você constrói um hub de produção. Então, essa mesma capacidade nós poderíamos usar agora para os outros 5,9 milhões de hectares de pastagem que têm alta aptidão. Quer dizer, aonde seria estratégico que a indústria alocasse as suas novas infraestruturas de maneira a construir esses territórios sustentáveis. Então, fica aqui uma sugestão também no tema das políticas públicas. Quer dizer, é uma pena que hoje as políticas públicas não vão se aproveitar desse estudo de vocês. Há 10 anos atrás, com muito esforço, nós conseguimos criar dentro do Ministério da Agricultura o Núcleo de Inteligência Territorial, que na época o Bernardo acompanhou,
e Bernardo Rudolph, uma rede de parceiros da academia foram assim determinantes para a construção desse núcleo. A grande ideia desse núcleo era que a nossa política agrícola pudesse ter um viés geográfico, que ela pudesse fazer anualmente uma radiografia da sua situação, da sua performance, e aí, finalmente, alocar os seus recursos, seus 240, 250 bilhões aí anuais, tendo o critério geográfico como um dos critérios. Então, o que nós queríamos na época era a otimização do uso do solo, através de uma ferramenta que construímos que chamava Otimizagro. Hoje, a informação de vocês, de longe, não tem uma qualidade que nós não tínhamos na época. Então, hoje, se quiséssemos ter uma política agrícola inteligente e uma otimização do território, eu acho que é com esse tipo de informação que vocês trouxeram à luz que a política agrícola poderia melhorar a sua performance. Então, mais uma vez, olha, parabéns a vocês aí por esse esforço. Eu fico até, de maneira egoísta, orgulhoso de ter participado e contribuído de uma certa maneira com esse trabalho. E eu espero que outros trabalhos aí com essa qualidade venham do lado da solidariedade. Parabéns, parabéns a vocês todos. Obrigado. Obrigada, Arnaldo. Não, com certeza, acho que é importante a gente deixar que o Arnaldo foi nosso grande mentor aí junto nessas definições, né, Arnaldo? Trabalhamos arduamente aí juntos para chegar nesse produto, né? Então, o Arnaldo faz parte aí nessa autoria. A gente agora, então, a gente pode abrir um pouco para as perguntas, né? Quem tiver pode mandar pelo chat ou se, não sei se nesse sistema de webinar a gente consegue abrir o microfone, mas a Luciane Chiodi do AgroEco traz um ponto importante que eu também ia trazer para essa discussão, inclusive para o Bernardo e para o Arnaldo, que é essa questão da conversão de terras como valorização, né? Como parte aí do vetor econômico. Então, aí você comentou assim, né, Arnaldo? Bom, a gente otimizar, né? Acho que tem um valor estratégico esse nosso estudo para a instalação, por exemplo, de nova infraestrutura pela indústria, e acho que é um pouco daquele mecanismo, assim, né? Isso faz uma valorização da terra, né? Nesse espaço geográfico começa a ter uma valorização da terra, então até mesmo uma especulação um pouco antes disso, né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco disso, do que a Luciane traz, e ouvir um pouco do Bernardo, Bernardo, você acha que se tem essa alavancagem hoje para um futuro próximo de ter esse, né, de usar isso para uma ação coordenada aí dentro da instalação de futuras infraestruturas no setor? Posso fazer o primeiro comentário? De verdade, eu estou revendo as minhas notas aqui, e esse é um item que era um item importante. Que eu acho que, a despeito do setor está fazendo grandes esforços, não, pela sustentabilidade na sua cadeia, pela redução do desmatamento, pela expansão nas passagens, existe sempre uma expectativa de expansão no Matopiba, não, e os dados de vocês mostram que existe um potencial grande no Matopiba de expansão, e tem um mercado de terras que opera nas frentes de expansão, que ele, eu diria, é hoje um dos responsáveis por parte da conversão. Porque a conversão no Cerrado ela é muito mais importante do que a conversão feita pela soja, especificamente. Esse sinal de mercado, que seria muito importante ser dado pelo setor, é de definir uma área, um ano de referência, sobre a qual as pastagens seriam aceitas como um valor de mercado. Então, é preciso dar algum sinal para o mercado de terras. É preciso dizer para o mercado de terras, olha, pare de expandir, porque a minha demanda pode ser resolvida com estoque de terras já abertas. Isso só pode ser feito se o setor estabelecer um compromisso que diga, olha, nós vamos reconhecer a expansão da soja para mercados internacionais, que seja, de uma soja que expandiu a partir de uma pastagem aberta em 2015, a título de exemplo. Mas é muito importante
que o mercado dê algum sinal para o mercado de terras, porque é ele que continua na frente de expansão, abrindo e abrindo novas áreas, à espera de que a soja em algum momento venha. Então, bem lembrado, Joyce. Eu acho excelente essa discussão. A gente entrou agora no cerne mesmo do seminário, né? Só para relembrar, nós praticamos desmatamento zero no bioma Amazônia há 15 anos, com a moratória da soja. Isso gera um atrito tremendo com os produtores, mas atende aos anseios do mercado. Para o Cerrado, nós chegamos a formatar um documento que se intitulava Acordo do Cerrado. Boa parte dos representantes aqui que compunham o grupo de trabalho do Cerrado estão presentes hoje. A notícia boa é que o nosso atual presidente do Conselho, Blairo Maggi, voltou a conversar com os produtores e com as ONGs, e há uma grande expectativa, viu, Arnaldo, da gente restabelecer o GTC2, com a presença dos consumidores, que eu acho que foi uma falha no GTC1, né? E também com os produtores rurais, que até participaram no início, né? Não sei se você se lembra, a ProSoja veio em uma outra reunião, o próprio Pradella, que está aqui Pradella esteve conosco. Participou pela IBA, com a Alessandra, né? Depois o João Adrien, pela Sociedade Rural Brasileira, pelo MAPA. Fizemos até grandes avanços, mas nós tínhamos a rede varejista também, não, Bernardo? Tinha, na época, o Walmart. Poucos representantes, mas tinha o Walmart e o Carrefour, você tem toda a razão. Nós chegamos até, praticamente, esse acordo seria uma moratória no Cerrado, porque realmente a gente estaria disposto a bloquear compra e financiamentos e plantio de soja em áreas abertas. Só que o que a gente entendeu na época que era justo para o produtor, e inclusive não só nós, a sociedade civil inteira adotou essa ideia também, é que o produtor pelo menos tivesse uma opção dele, ao ter excedente de reserva legal com aptidão, ter a opção de receber pagamentos por serviços ambientais e não desmatar aquela área. Inclusive, por isso que a gente fez esse trabalho tão minucioso aí de mapeamento das 90 mil fazendas de soja do Cerrado e também para identificar quais excedentes de reserva legal que tem aptidão agrícola. Então, foi feito esse levantamento e, aliás, a gente foi além disso. Nós identificamos o custo de arrendamento médio de cada um dos municípios do Cerrado para poder oferecer isso para o produtor. E eu saí a campo, entrevistando aí 50 produtores em 5 estados, tive uma adesão aí de mais ou menos 90% dos 50 que eu entrevistei, que toparam abrir mão de desmatar por um custo de arrendamento. Seria, para vocês terem ideia, algo em torno de $150 por hectare ano no Maranhão e $250 a $300 por hectare ano em Goiás ou no Mato Grosso, por causa do custo da terra, né? Dito isso, se passaram um ano e meio, né? E das 156 signatários do SOS Cerrado, né? Apenas 3, a GRIG, a Seafood e a Tesco, colocaram algo em torno de $20 milhões nesse fundo cerrado, digamos assim, que a gente chamava de CCM, Cerrado Conservation Mechanism. Então, a conversa meio que emperrou. Por que emperrou? Porque você bloquear um produtor, no atual momento que nós estamos vivenciando, né, em 18 milhões de hectares, seria praticamente tirar do mapa boa parte das empresas de pequeno e médio porte, da Biob e da ANEC. E não dar essa oportunidade não seria justo, porque ele tem direito por lei de abrir, né? Então, uma coisa é você oferecer um pagamento e o produtor ter a opção de não abrir, e se ele abrir, a gente vai lá e bloqueia. Mas a gente deu uma chance, digamos assim, olha, a gente não pode comprar, né? Então, eu acho, Joyce, que está tudo em aberto novamente, tá? Vou ficar por aqui, só para tomar muito tempo, né? E eu convido a todos que estão participando, inclusive aqui no chat, né, de estar contribuindo nesse GTC2 para voltar a conversar e avançar nessas tratativas, que eu acho que a gente quase chegou lá. Não podemos desanimar, né? Vamos em frente.
Sim. Tá bom? Sim. Bernardo, acho que tem mais uma pergunta que acho que parcialmente você respondeu agora, né? Que a Andrea Oliver, que trabalha conosco, ela é diretora de estratégia de qualidade no Solidário da América do Sul, e ela pergunta assim, né, dentro da experiência na sua visão aí, quais são os aprendizados, enfim, né, as experiências no que fazer e não fazer, comparando a Amazônia e o Cerrado, né? Acho que muito assim, porque tem essa comparação, né, com a moratória. Acho que de alguma maneira você respondeu, né, de que isso já estava sendo conversado, mas sob um ponto de vista de um acordo do Cerrado, que trazia, né, uma discussão sobre a data de corte, mas uma experiência. Mas acho que, me corrija aí, só né, complemente, tem muita diferença também na Amazônia, né, e a área de expansão do Cerrado, que é muito mais significativa do que a Amazônia. Mas se você quiser fazer, a gente tem 5 minutos para terminar, então se você quiser fazer um comentário, né, sobre isso breve, a gente passa para a finalização, e acho que esse webinar, eu espero que esse estudo seja útil aí para esse próximo GTC2, que a gente possa partir já de uma ação relevante aí, né, enfim, com todo esse conhecimento adquirido para essas próximas etapas. Então, deixo aí para o Bernardo comentar esse comentário, e aí a gente pode finalizando o nosso webinar hoje. Eu vou ser bem breve, dá para passar a palavra para os demais também. Quando a gente estabeleceu a moratória na Amazônia, em 2006, a área plantada era de 1,4 milhões de hectares. Hoje é de 5,4. Tá? O Cerrado hoje são 18 milhões de hectares. Então, você falou bem, Joyce. São 3,5 vezes o nível de complexidade. Só para você ter ideia, hoje, nós bloqueamos 1.200 fazendas na Amazônia. Se fosse manter uma proporcionalidade, seriam 4.000 fazendas bloqueadas no Cerrado. Isso geraria uma perda econômica, geraria um atrito praticamente irreversível com os produtores. A única forma da gente fazer algo que possa realmente controlar o desmatamento e chegar ao ponto de bloquear o produtor para compra e financiamento, dando uma oportunidade até para ele se regularizar, né? Na Amazônia ele tem essa oportunidade. Se ele não plantar soja na área desmatada, apresentar o cadastro ambiental rural, não desmatar mais nenhuma árvore na fazenda, ele volta para o mercado. Nós teríamos que ter opções para o produtor, né? Válvulas de escape, bloquear ele, como a gente fez há 15 anos atrás na Amazônia. Infelizmente, não é possível, né? Nem é viável operacionalmente, nem é viável economicamente. Então, hoje teria que ter alternativas para o produtor rural. E, para mim, a melhor alternativa seria incentivar, expandir em áreas alteradas e pagar para ele não abrir em excedente de reserva legal. É muito importante mudar a cultura no Brasil. Até hoje, desde a época que eu me formei, há 20 anos atrás, terra com vegetação é terra suja e terra sem vegetação é terra limpa. A terra suja não vale nada e a terra limpa vale 2, 3 vezes mais. Então, assim, a partir do momento que a gente muda essa cultura, que a terra suja, que tem biodiversidade, água e carbono, vale, que ela tem o seu valor, porque ela vale 200, 300 dólares por hectare ano, em 10 anos a gente muda essa cultura. Mas precisa de engajamento, né? De todos, dos consumidores, de quem está trabalhando aqui no Brasil, da sociedade civil, do governo. Então, hoje até já tem uma regulamentação de PSA, né? Já tem alguns programas rodando, pilotos, mas precisaria ter escala, né? Então, é mais ou menos por aí. Vou passar a palavra para os demais. Obrigado pela atenção. Acho que tem mais um comentário, né, aqui do Bernardo e
Pradella, né? Um é falando que a conversão da soja, né, no Matopiba, a questão da oferta, né, entre 2014 e 2018 foi de apenas 10,6%, ou seja, que existe 89% de desmatamento não ligado à soja nesse período. Sim, acho que essa é né, um recado super importante, que a gente está trabalhando com uma parcela menor, mas que então, por isso a gente, né, ter esse esforço aí de trabalho. E o Pradella tá trazendo isso, né, que na oeste da Bahia 35% é protegido pelo Código Florestal, e que utilizar esse mapa de uso do solo e incentivar as boas práticas né, acho que é isso, né, Pradella, traz o efeito aí para essa expansão responsável, né, e sobre o uso de solo apto e com boas práticas. Gente, é um tema, acho que assim, a gente, né, está entrando realmente e é um aquecimento para as próximas etapas. Esse estudo também está relacionado já com as atividades em campo que a gente está trabalhando. A gente sabe que a questão do uso eficiente do solo tem também relação direta com a questão do balanço de carbono, né, tanto nas propriedades rurais quanto na região. Então, a gente também quer fazer essa conexão com as regiões, né, com a aplicação das boas práticas, e que isso possa ser outro ferramental aí para que até o Arnaldo trouxe, da gente pensar em mercados de crédito carbono agrícolas e de vegetação, né, por manutenção do cerrado. Então, ficamos aqui à disposição, a gente vai entrar em contato novamente, né, com vocês. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo agora, e muito obrigada a todos pela participação, Arnaldo, Bernardo, obrigada pelo apoio. Muito bom. E estamos juntos. Perfeito, gente. Obrigado a todos, principalmente aos convidados, Arnaldo, Bernardo, obrigado por esse debate, todos os nossos amigos e nossos parceiros e as pessoas que participaram desse webinar, muito obrigado. A Solidariedade segue no seu esforço de contribuir para a expansão sustentável da soja, a expansão inevitável, como fazemos de forma inteligente, como otimizamos o uso eficiente da terra, como otimizamos o uso dos recursos, que seja uma oportunidade, quer dizer, analisar para o produtor, para a região. Então, a agenda comum dos segmentos em torno dessa expansão inteligente, mais eficiente, é o trabalho da solidariedade com a soja no Matopiba especificamente. Sabemos aonde essa expansão pode acontecer e também sabemos como ela deve acontecer. O que precisamos é unir o aonde com o como para conseguir avançar na sustentabilidade. A questão da conversão de áreas com cobertura vegetal em soja não é a questão primordial. A questão primordial, da perspectiva do é fechar essa equação, onde a gente tem uma situação ganha-ganha, onde a unidade produtiva possa estar confortável, possa estar bem e faça sentido econômico a não abertura de áreas legalmente acessíveis. Esse é o futuro e nós temos que continuar trabalhando e nos esforçando nesse sentido. Gente, muito obrigado pela presença de todos, obrigado, Karine, pela apresentação, Joyce, pela mediação, obrigado ao setor de comunicação da Solidariedade por organizar esse webinar, Arnaldo, Bernardo, aos convidados, muito obrigado, e nos vemos num próximo webinar. Aproveitem, leiam o estudo, temos a versão em inglês e em português, esse estudo foi feito para vocês e foi feito para o setor. Então, bom proveito a todos e seguimos nessa conversa. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, um abraço. Parabéns aí pelo trabalho. Tchau, gente. Obrigada. Parabéns aí pelo Estamos em contato. Obrigado. Tchau. Valeu.